Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém, irmãos? Vamos ler juntos esse verso 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Irmãos, há alguns anos eu ouvi uma pregação a respeito desse texto e eu fiquei chocado como é verdadeira aquela frase famosa do Billy Graham, não é? Que diz que a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai circular amanhã de manhã. Porque essa é exatamente uma fotografia do que nós vivemos hoje. A gente vive um momento de crise, de caos em vários aspectos no nosso país, político, econômico, moral. E eu, voltando agora de férias, estava com aquela expectativa assim, poxa, fiquei 20 dias fora, né? Eu imagino que eu vou chegar em casa e encontrar minha conta de luz, no mínimo pela metade do preço dela, né? Mas quem está acompanhando o aumento das contas de luz, falei, como é que pode ter ficado 20 dias fora e minha conta estava mais cara do que quando eu usava os 30 dias. Então, aí, uma outra correspondência surpresa, daquelas que a gente não gosta de receber também, uma multa de trânsito. Falei, poxa, uma multa de trânsito, deixa eu abrir aqui. Aí a primeira coisa que eu faço quando eu abro uma multa é já olhar logo o valor, né? R$575. Opa! R$575, será que eu dei algum cavalo de pau na contramão e não prestei atenção? Não, impossível isso, né? Aí é porque eu estava trafegando a 68 km por hora. Aí eu recebi uma multa de R$575, porque eu ultrapassei o limite de velocidade, né, no radar dessas dezenas que tem no caminho lá para o lugar onde eu fui passar as férias. Então, irmãos, a gente vai vendo que a crise vai gerando certas situações que colocam a gente em aperto e elas começam a se refletir e a nos abater de uma forma que a gente não esperava, não é? Ela começa a se refletir em certas atitudes por parte dos governantes. Por quê? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma crise política que, uma crise generalizada, econômica, por exemplo, que, segundo os especialistas, não se resolverá até que essa crise política seja resolvida. Essa é a situação que a gente vive, e é interessante que não é uma situação diferente dos dias de Miqueias. Miqueias pregou no século VIII a.C., período do reinado de Jotão, depois Acais, depois Ezequias, e esses reis fizeram alianças com os reis da Síria. Especialmente Acais modelou o culto em Israel segundo os padrões de culto pagãos da Síria. Houve um casamento maligno entre Estado e religião, e o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, foi sendo envolvido pela Síria com seus valores, com seus padrões, foi aceitando moralmente suas práticas, foi abandonando princípios da palavra de Deus e da lei de Deus para dar lugar
a corrupção generalizada. E aí, a gente olha para os dias de hoje e lê esse relato que Miqueias. Eu vou ter que repetir o relato. Veja o que ele diz. Os piedosos desapareceram do país. Não é essa a impressão que a gente tem? Não é? O que é o piedoso? Aquele que teme a Deus. Parece que há uma perda generalizada do temor a Deus. E a gente não está falando aqui da Síria, não. Dos incrédulos, não. Estamos falando de cristãos, às vezes, que nasceram e cresceram na igreja e perderam o temor a Deus. Postam, da mesma forma, coisas nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, que qualquer ímpio postaria. Se corrompe na sua ética, no trabalho, do mesmo modo que qualquer ímpio se corromperia. Entrega seu corpo a prazeres do pecado, do mesmo jeito que o padrão que está sendo imposto pela Síria, pela Babilônia. A gente percebe isso entrando. Cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Não há lealdade fraterna onde Mamon governa soberano. Não é? Governante exige presente, governantes corrompidos. E Miqueias continua, o juiz aceita suborno, o judiciário corrompido. Não acredite nos amigos, falta gente com caráter, gente que seja de verdade, amigo de verdade, que fale a verdade, que seja leal. Cuidado com o que diz aquela que o abraça, falta de cumplicidade e fidelidade conjugal. Cuidado! Porque, na verdade, a família inteira está passando por um processo de fragmentação, de perda e corrosão de valores. Ele continua, o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Antigamente era assim, não há corrupção aí fora, mas a unidade familiar está sendo conservada. Família é a base da sociedade, e a gente se preocupa em preservar e conservar a família, mas é exatamente a família que está na mira dos governantes que governam o nosso país e procuram moldar seus valores, ou moldar a sociedade segundo as suas visões do que é governo, do que é moral. Agora, gente, isso é novo. O que a gente está vendo hoje é uma coisa historicamente nova. Eclesiastes capítulo 1, verso 9, Salomão diz assim, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. A gente não está lidando com coisas novas, a gente não está sendo pego de surpresa, porque sem conhecer 98%, talvez, das famílias aqui a fundo, lá no seu contexto íntimo, eu diria, sem risco de errar, que você tem enfrentado alguma forma de crise no seu relacionamento conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seu patrão. Você tem enfrentado, talvez, impaciência, estresse. Você tem enfrentado insatisfações, uma sensação de fracasso, de impotência diante de um caos que te cerca e que te afeta muito mais do que você queria que afetasse. Sem conhecer você, eu sei que em alguma medida você tem enfrentado lutas em alguma área da sua vida. Agora, o que Salomão está dizendo para nós é que esse não é um fenômeno sociológico. Isso não é uma leitura assim. O que justifica isso é o desdobramento da história. Não é isso. O Evangelho não ensina isso. O que justifica isso, sim, é uma questão teológica. Foi isso que Jesus disse em Mateus 15, 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Salomão já tinha dito em Provérbios 4, 26, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Desde a queda, essas coisas vão acontecer em alguma medida. Próximas a nós, distantes de nós, dentro da nossa casa, essa conjuntura caótica, em alguma medida, vai alcançar a gente. Essa é a parte ruim, a notícia triste. Agora, a notícia boa é que nós não somos desse mundo. Amém?
Paulo diz assim em Romanos 12:2, aquele texto conhecido: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, vocês estão nesse mundo, mas não são deste mundo. Vocês foram chamados a ter uma mente no céu. Pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá do alto. Busquem viver tendo como referência a revelação que o Senhor deu a vocês. Não tratem como aceitável, como normal, tudo isso de absurdo que vocês têm visto à volta de vocês. Mas busquem o referencial da palavra de Deus. Precisamos acreditar que pelo poder do Espírito Santo, nós e nossos lares não vamos viver subjugados por esse caos. Amém? É essa a resposta de Miqueias, que é valiosa para nós. Como é que ele ensina a gente a reagir no tempo de crise? Em primeiro lugar, ele diz que em tempos de crise a gente tem que olhar para o Senhor. No verso 7 ele diz isso. Quanto a mim é aqui um divisor de águas. Ele está falando, olha, está tudo desse jeito aí fora. Mas eu penso diferente. Entende? Lembra daquela mensagem, tu, porém? A mesma ideia. Ou seja, você não está aqui para dizer que é assim mesmo e comigo não é diferente e eu vou cair nesse mar de desesperança, de tristeza, porque afinal de contas o mundo está perdido. Essa não é a nossa mensagem. Essa não é a fé que a gente professa. Mas ele diz, quanto a mim, olharei para o Senhor, ficarei atento ao Senhor, vou reagir de uma forma diferente. Ficar atento ao Senhor é querer saber o que Ele pensa, o que Ele revelou na sua palavra e se submeter a essas verdades. Isso é ficar atento ao Senhor, como o Senhor pensa, o que Ele fala, o que Ele ensina, de que modo o Espírito tem falado ao meu coração a partir dessa revelação. É essa busca que não pode faltar em nosso coração, de a gente resgatar a nossa identidade como discípulos de Jesus. O autor de Hebreus fala que a nossa carreira como cristãos deve ser desenvolvida da seguinte forma: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Isso é olhar para Jesus, ou seja, Ele é a minha esperança, Ele é aquele em quem eu posso confiar, que vai me ajudar a superar a crise, seja ela qual for, seja dentro de mim, fora de mim, no contexto familiar ou social que eu tenho vivido. Então, irmãos queridos, precisamos nos distinguir da nossa sociedade, no modo como a gente lida com isso. Toma cuidado com o que você está passando adiante. Não seja uma pessoa negativa, uma pessoa desesperançosa, uma pessoa que fala o dialeto do caos, mas seja um proclamador das boas novas. Amém? Algumas aplicações desse primeiro ponto, do que é olhar para o Senhor, ficar atento a Ele. Em primeiro lugar, precisamos resgatar a perspectiva cristocêntrica da vida. Ou seja, a forma de entender que eu não fui chamado a ser membro de uma instituição religiosa, de uma igreja local tão somente. O chamado é muito mais nobre, eu sou chamado a ser discípulo de Jesus, imitador de Jesus. Eu gosto de perguntar para as pessoas a quem eu vou batizar sempre isso. Você entende que o que esse ato significa é que a partir de agora você publicamente é um discípulo de Jesus e as pessoas vão querer ver em você coerência e vão querer ver até que ponto você está levando a sério esse discipulado. Porque, infelizmente, irmãos, muitos dos que se comprometeram publicamente com o Senhor não se comprometeram publicamente com o discipulado cristão, com a imitação de Cristo. Não veem Cristo como um modelo perfeito a ser seguido, não estão nessa busca, não estão empenhados nessa luta, não têm orado por isso.
Paulo, em Gênesis capítulo 1, 26, Deus definiu muito bem para que a gente foi criado. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele, para que a gente viva essa realidade da imitação dele. Sejam santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Adquiram essa identidade. Ah, mas o pecado deformou tudo. Tudo bem, mas Jesus veio para a gente resgatar essa identidade. Para a gente, com um coração sincero, transparente, na luz, buscar deixar o pecado para trás e ser resgatado. Paulo diz em 1 Coríntios 11, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dá para você dizer isso para alguém? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Difícil, hein? Ser meu imitador, como eu sou de Cristo. Pastor Ricardo Barbosa tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, no livro dele, Identidade Perdida. Ele diz assim: a identidade da pessoa não reside na autoconsciência. Isso é o que muitos pensam, não é? Mas na consciência que temos do outro. Sobretudo, na consciência que temos de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Agora você pode falar para quem está aí do teu lado: Cristo em você é a esperança da glória. Você é o Cristo que as pessoas em crise querem ver e vão ver. Bom, irmãos, segunda aplicação desse ponto, devemos investir nossa existência naquilo que é atemporal. Não resumirmos a nossa existência neste mundo aquilo que perece aqui. Olhar para o Senhor tem a ver com olhar para o que é eterno. Ficar atento ao Senhor tem a ver com entender que a gente não está simplesmente observando o desdobramento da história. A gente está observando o governo soberano de Deus e todas as coisas convergirem para a sua vontade final e para o juízo final. Há um ponto final na história e há um Senhor governando a história. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Por quê? Porque somos o povo da aliança, somos o povo da palavra, somos o povo que nasceu de novo, o povo que é composto por discípulos de Jesus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, o povo que tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Então a nossa esperança em Cristo não pode estar na atual conjuntura econômica e política do nosso país, porque senão nós somos os mais infelizes dos homens, senão não há diferença entre aquilo que cremos, se deixarmos de crer nessas coisas. Terceira aplicação: não podemos nos acomodar a uma mera vida religiosa. Muita gente se acomoda a uma mera vida religiosa. Irmãos, não superaremos a crise com religiosidade, mas sim com Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, você não foi convidado a compor uma religião, você foi convidado a seguir Jesus, a ser discípulo dele, imitador dele. Isso é olhar para o Senhor, ficar atento ao Senhor, como Maria ali quedada, assentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos dele. Quero beber do que ele tem a ensinar, eu quero me alimentar dele, da vida dele, da palavra dele. Eu quero que tudo que for bom, justo, reto, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento, amém? Para isso a gente está se preparando. Esse tempo de preparação para o retiro é um tempo assim, que a gente separa 40 dias de jejum e oração. Por quê? Porque se a gente ficar, disperso, distraído, se a gente não orar, se a gente não buscar, a gente não vai experimentar a intensidade da presença de Deus. Nosso coração duro vai
causar esse obstáculo. Por isso Paulo diz, não se embriaguem com vinho, mas encham-se com o Espírito Santo. Ou seja, há uma atitude nossa de buscar o Senhor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem a Ele enquanto está perto. O profeta Isaías fala assim. Bom, em segundo lugar, irmãos, em tempo de crise, clame ao nosso Deus. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Na visão, talvez, do povo, eles estavam passando apenas por um momento de crise econômica, moral, naquelas leituras bem carnais, bem sem visão espiritual. Mas para Miqueias não era assim. Miqueias entendia assim, não, o problema que a gente está passando é um problema espiritual. E provavelmente o povo remanescente de Israel, os fiéis, os que continuavam crendo em Deus, entendiam que, no fundo, era um problema espiritual e teria que ser tratado espiritualmente a partir da repreensão profética. Isso, irmãos, acontece quando a gente começa a clamar ao Senhor. Às vezes você está passando por problemas terríveis, mas o último recurso que você lança a mão é o recurso da oração, do clamor ao Senhor, do pedido de socorro, de ajuda ao Senhor. A gente fica doente, procura um médico, não é? Você tem um problema na justiça, procura um advogado. Você tem problema com o carro, procura um mecânico. Mas quando a gente está com a alma enferma, a gente tem dificuldade de procurar o pastor, o nosso Senhor, de procurar aquele que pode nos curar a nossa alma. A gente tem uma barreira do nosso orgulho de confessar o nosso pecado e reconhecer que se a crise se estabeleceu, possivelmente isso tem a ver com certas ações minhas. Possivelmente eu tenha agido de formas que tenham me trazido até essa conjuntura. Possivelmente eu tenha uma parcela nessa crise. Possivelmente eu tenha tentado governar a minha vida do meu jeito e esteja sofrendo as consequências disso. Lá no fundo eu sei que eu fico tentando tapear, esconder, mas o meu problema é espiritual. Eu preciso confessar, eu preciso tratar isso diante de Deus. Eu preciso rasgar o verbo com o Senhor, eu preciso buscar a Ele mais, porque coisa nenhuma vai conseguir saciar a minha alma e resolver o problema. A gente tem um sentimento, na verdade, ambíguo, né? Por um lado, parece que a gente tem uma vergonha humilde de abrir o coração para o Senhor e falar para Ele o que a gente precisa falar. Mas por outro, na verdade, a gente é extremamente orgulhoso e não quer dar o braço a torcer e não quer expor diante dEle a nossa vergonha, a nossa pequenez. A gente, muitas vezes, ora de forma assim, né? Achando que está tapeando o Senhor. Mas o próprio Senhor foi enfático, dizendo que a gente tem que buscar, porque se a gente buscar, vai encontrar Ele. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. Lucas 18:7, o Senhor fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mais uma vez, o problema muitas vezes está no fato de que a gente não clama ao Senhor. Está vivendo uma crise, tem coisa errada acontecendo. Não hesite, não adie a confissão. Clame a Ele, reconheça diante dEle, derrame a sua alma diante dEle, peça ajuda a Ele, constante e insistentemente. Duas aplicações aqui desse segundo ponto. Vamos investir mais tempo orando, no quarto, com a porta fechada, na quinta-feira, na reunião de oração, no sábado, com os jovens, nas células e com nossos queridos. Você ainda está fazendo aquela listinha de compromissos para 2016, dá tempo de você incluir ainda. 2016 vai ser um ano em que eu vou buscar mais ao Senhor em oração, vou me dedicar mais a passar tempo na presença dEle, falando com Ele, e abrindo o coração para Ele e buscando a face dEle. E você vai ver, gente, que tudo à sua volta vai ser transformado.
Sabe por que Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos e abençoar os que nos perseguem? Porque quando a gente age assim, a nossa forma de enxergar o inimigo é diferente. E a gente é capacitado espiritualmente a, como Jesus fez, dizer: perdoa porque não sabem o que fazem. Estevão, imitando o Senhor, falou a mesma coisa: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O poder da oração. Por isso, coloque isso no seu compromisso. Segunda aplicação desse ponto: assim como Miqueias, tenha certeza de que o teu Deus te ouvirá. Foi Ele que te adotou como filho. Foi Ele que enviou Jesus para morrer em seu lugar. Foi Ele que te chamou para a salvação. De modo que você não pode ter dúvidas de que Ele está interessado sim na sua causa. Não importa qual seja ela. Não importa o que você tem vivido hoje. Ele está interessado em sua causa. Está aqui presente para ouvir a sua súplica e o seu clamor diante da crise e diante do caos. Amém? Terceiro e último lugar aqui, irmãos. Em tempos de crise, pastoreie o seu rebanho. Verso 14. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança. Você entende? Havia duas figuras na antiguidade, que era a figura do atalaia. O atalaia era um vigia que ficava numa torre, cuidando para que os inimigos não se aproximassem sem que eles se preparassem. Então ele ficava ali atento. Quando o inimigo se aproximava, o atalaia gritava e toda a cidade se articulava para receber o inimigo com uma resposta bélica. E Deus tem te chamado a ser esse atalaia, que está vigiando, que está atento, orando por você mesmo, mas também por sua família, pelo rebanho que o Senhor confiou a você. E não venha me dizer que você não tem um rebanho. Todos nós influenciamos pessoas à nossa volta. Todos nós somos responsáveis e cativamos pessoas a quem amamos e por quem somos amados. E temos diante de Deus um chamado missionário na vida delas. Esse é o rebanho que o Senhor confiou a nós. E a gente tem que orar e vigiar como atalaias. Uma outra figura é a figura do arauto, que era um proclamador da vontade do rei ou de um decreto do rei. Ele proclamava, ele estava sempre pronto a falar do que o rei havia decidido. Você é tanto um atalaia como um arauto dentro da sua casa. Você é um vigia e um proclamador da palavra do rei. E deve se colocar nessa situação, diante de Deus. Você não foi chamado a entregar os pontos, a se deixar assaltar pela desesperança, por uma forma fatalista de encarar as crises e os conflitos, de deixa rolar, porque eu já não tenho mais influência, já perdi os meus filhos, meu casamento já acabou, e está se corrompendo devagarinho, não sei onde isso vai dar. Isso não é a atitude de um servo de Deus. O servo de Deus é um atalaia, é um arauto, é alguém que se coloca como aquele que vai pontuar a palavra de Deus, vai invocar a palavra e a verdade do Evangelho para a sua vida conjugal, para a vida daqueles que estão à sua volta. A orientação da palavra também, irmãos, não é que a gente entregue os pontos em relação à situação e à conjuntura mais ampla do nosso país. A palavra não ensina a gente a desprezar os nossos governantes e o caos urbano. Pelo contrário, ela diz: orem pela paz da cidade para onde eu desterrei vocês, porque na paz dela vocês também terão paz. Sejam aqueles que intercedem, que clamam aos céus, que clamam a Deus pela conjuntura que vocês têm vivido. Não se deixem engolfar pela desesperança. Então, algumas aplicações. Em primeiro lugar, seja um profeta incansável. O arauto é esse profeta incansável. 2 Timóteo 4, verso 2, Paulo diz assim a ele: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
Você está preparado para ser essa boca de Deus no contexto que Deus te colocou? Boca de Deus não é para falar abobrinhas da sua cabeça em nome de Deus, não. É para falar a palavra de Deus em nome de Deus. Isso é ser profeta. Não é inventar novidades extra-bíblicas, mas é falar o que a Bíblia ensina e pontuar essas coisas. Esse peso dessa responsabilidade na conjuntura familiar está sobre os maridos, sobre os homens. E muitos homens têm se eximido dessa função. Não se sentem pastores, líderes, sacerdotes dentro das suas casas. E vão vendo as coisas desandarem e vão cruzando os braços e se omitindo diante da crise e do caos. Mas Deus te investiu espiritualmente como autoridade. Você tem que assumir e tomar posse dessa autoridade espiritual. Ah, mas eu não conheço a palavra para ensinar para os meus filhos. Vergonha para você. Busque a palavra, busque conhecer a palavra para estar pronto a ensinar a tempo e fora de tempo, repreender, corrigir, andando pelo caminho, assentado na mesa. Ser boca de Deus ali, ser sábio num tempo em que os sábios estão em escassez, homens estão em escassez, de verdade. Sábios mais ainda. A gente tem que pedir a Deus essa sabedoria. Segunda aplicação desse ponto, não se conforme com as ruínas, mas creia que Deus pode restaurá-las. Amém? Não se conforme com as ruínas. Você é crente, você é cristão, você é servo do Deus da Bíblia, você é discípulo de Jesus. O mesmo Deus que fez todas aquelas coisas está presente na sua vida hoje e pode transformar as ruínas da sua vida e aquilo que foi destruído e devastado pelo pecado em coisa nova, para a glória dele. Amém? E cabe a você apenas crer que Ele pode fazer essas coisas e quer fazer. Ele pode e quer restaurar. E você precisa buscar isso na presença dele. Então, concluindo, irmãos, tempo de crise, espere no Deus da nossa salvação. Eu ficaria atento ao Senhor, esperando em Deus. Esperança de reaver as conquistas perdidas para o pecado. Ele cita no verso 15, aquele momento de libertação do povo lá no Êxodo. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. O Senhor está falando assim, olha, você lembra que eu já fiz coisas grandiosas na sua vida? Você lembra disso? Você lembra quando eu te libertei do poder da escravidão e do pecado? Não pense que parou por aí. Se você emburacou no erro de novo, Israel, saiba que eu posso fazer de novo aquilo que eu fiz daquela vez. E eu quero fazer de novo. E eu quero restaurar o meu povo. E eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar o seu vigor espiritual, o seu compromisso com Deus, a sua paixão pelo Evangelho, a pureza do seu coração que está envenenado pelo pecado. Eu quero fazer coisas novas. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós? Para nos libertarmos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esperança. Em primeiro lugar, na ação da misericórdia de Deus sobre nós. Irmãos, vejam que texto lindo, a partir do verso 18, o modo como ele descreve a promessa de Deus de agir de novo com misericórdia para com Israel. Essa mesma misericórdia que Ele age com a gente sempre, insistentemente. Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da Tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus falando, você está sucumbindo diante da crise, fique sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e Ele promete a você puxar a sua mão
do lamaçal. Você que estava afundando, já não precisa mais continuar afundando. Você pode segurar na mão dele estendida, que vai te levantar e fazer de novo. Não importa o quanto você tenha errado até aqui, nunca se esqueça de que você foi chamado a ser povo de Deus, discípulo de Jesus, e essa identidade deve ser resgatada. Segunda verdade que ele coloca no verso 16, esperança na vingança do Senhor contra os seus inimigos. Você está pensando que todo esse caos que está se estabelecendo está pegando Deus de surpresa? Pode estar pegando a mim e a você de surpresa. A gente não sabe, não consegue prever economia, política, nada disso. Mas o que a palavra revela, se você ler Apocalipse capítulo 18, é de que a grande prostituta, a grande Babilônia, a grande meretriz vai cair. Todo esse sistema de governo, todo o sistema econômico injusto, e não existe sistema econômico e social humanamente construído numa conjuntura de pecado, porque o problema não é social, o problema é espiritual, vai ruir. Seja ele qual for, está eivado de erros, de pecado. E tudo que você está vendo de injustiça hoje imperando e trazendo tristeza para o seu próprio coração. O Senhor diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os inimigos de vocês vão ser envergonhados. Os governantes da Babilônia acham que estão se dando bem, mas eles, naquele último dia, vão se render diante do Senhor. Diz assim, as nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, estou lendo o verso 16, e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se afastam no chão, cairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Deus não está aqui, irmãos, nos incitando a ter prazer na desgraça daquele que hoje está agindo de modo inescrupuloso e nos oprimindo. Deus está simplesmente dizendo, o juízo sobre eles é uma situação irreversível. Eles vão sofrer essas consequências de um mau governo, de uma atitude irresponsável. E quanto a nós, irmãos, não cabe a nós nos vingar a nós mesmos, não dar lugar à ira, porque diz o Senhor, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. A gente só tem que descansar no fato de que o juízo de Deus virá a seu tempo e Ele tem a história nas mãos e o ponto final. Amém? Feche seus olhos.